Cara, por isso que eu nem... Aí, ó, já tô ao vivo. Muito boa tarde. Muito boa tarde. 4 horas. Estamos aqui entrando, esperando o nosso convidado, o Paulo da Valion, convidado super especial, que ele vai trazer aí muitos anos de bagagem, muitos anos de experiência. E a gente está começando aí mais uma live dessa série de lives que a gente está fazendo para poder ajudar vocês a passarem aí por esse momento desafiante que a gente está passando. Então vamos lá. Já estamos para começar. Paulo, você já está aí? Pode mandar um convite. O Paulo tem mais de 25 anos, gente, de experiência. Mais uma aluna entrando. Que legal ver vocês aqui. Eu acho que o tema de hoje, a gente vai falar sobre avaliação imobiliária, coisa séria. O Paulo é perito avaliador, tá? Mas é um assunto super pertinente para quem é corretor, mesmo que não seja perito, né? Eu, por exemplo, tenho curso de perito avaliadora, mas eu não trabalho fazendo perícia. Mas é super importante a gente contextualizar esse trabalho de avaliação para o nosso cliente. Estamos aguardando aqui a presença do ilustre Paulo Roberto. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Vamos ver se a gente consegue uma conexão melhor do que a de ontem. Agora já está travando um pouquinho. Vamos ver se vai melhorar. Oi, Paulo. Tudo bem? Não estou conseguindo te ouvir. Agora melhorou. Agora está escutando? Tá. Ah, legal. Tá sim. Está escutando? Eu estou escutando. Tá me escutando bem? Estou escutando sim. Que ótimo. Que bom ter você aqui, Paulo. Agora Olha. sou eu que vou fazer as perguntas. Primeiro, você fez para mim. E isso aí está sendo uma ótima oportunidade também para a gente poder trocar informação, né? Porque no fundo, cada um tem uma maneira de trabalhar. Uhum. E a gente sempre aprende, né? Eu acho que a gente tem que ter, quando a gente tem a humildade de se colocar no papel de estudante, a gente ganha muito, né? Porque a gente consegue estar sempre pegando, né, uma coisa legal que uma pessoa faz e a gente vai acumulando aí, melhorando a nossa performance, não é mesmo? Vai mesmo. O caminho é esse, né? A gente, nessa rota, ou nesse caminho aí, a gente sempre é aprendiz, né? A gente sempre está aprendendo e tentando todo dia melhorar, né? Ser pessoa melhor, ser um profissional melhor. Mas o segredo é esse, até tentando. Somos tentadores. Isso aí. Gente, vocês vão dando um feedback, vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Isso. Né? Então, Paulo, eu comecei falando aí que você tem mais de 25 anos de experiência do mercado imobiliário, perito avaliador, com várias certificações, né? Eu não vou nem me arriscar aqui citar cada uma delas, porque o currículo é grande, né, Paulo? Não, que é isso. O importante é que a gente está no mercado e a gente viveu muito tempo, né, fazendo isso, fazendo algumas coisas, né? E a avaliação foi uma delas, né? É uma coisa que aconteceu porque eu, ao invés de ser um corretor que trabalhava só atendendo o cliente para efetuar a venda e aquela coisa toda, descobriram em mim um outro potencial, que era o de conversar com as pessoas e ser um bom angariador. E com isso eu acabei me tornando também um avaliador imobiliário, porque eu tenho que avaliar o imóvel da Ana e eu preciso ter um conhecimento disso, né? Se eu quero angariar, eu tenho que ter aquela conversa muito rápida e eu sempre gostei muito de conversar, né? Então, a minha mãe disse que eu sou um pau de enchente, né? Que vai parando em tudo que é canto e vai conversando. Mas foi por causa disso, né? Certificações, elas vêm porque você também vai tentando buscar e conhecer outros mercados e entender como eles fazem isso lá também, né? E, ao final,
é tudo mesmo, né? A avaliação é sempre pelo método comparativo direto de dados e é assim que a coisa funciona. Mas é bem legal. Então, é legal você ter comentado sobre isso. Só para fazer uma observação aqui do termo. Vocês falam angariador. Aqui Isso. no Rio, a gente fala captação, opcionista, captação. É um termo que ele muda de acordo com regiões, né? Esses dias eu estava falando com um amigo meu e ele disse assim, não, mas tem também agenciamento. Eu digo, nossa, agenciamento também é. Daí tem agenciamento também é. Eu digo, não, é uma palavra nova, mas ela vai mudando. Uns falam captação, outros angariação, e o termo vai mudando de acordo com cada região aí, né? Até se tiver alguém de Aí eu outra região. vou só explicar aí esse termo, porque tem algumas pessoas que estão assistindo que já trabalham com homestaging ou querem trabalhar, mas não trabalham ainda na parte imobiliária. Então, só para a gente explicar que o angariador e o captador ou opcionista é aquele que pega o imóvel para colocar no mercado. Isso, exatamente. É o cara que vai ali no teu imóvel e ele vai conversar com você e vai, de uma forma ou outra, trazer esse imóvel para dentro da imobiliária, né? Aqui a gente chama esse cara de angariador, é o cara que angaria, né? O cara que vai atrás de novos negócios e a coisa funciona dessa forma. Até se tiver gente de outros locais e que chamem de outra forma, até coloca aí para a gente até vai aprendendo aí com quem está assistindo também, né? É verdade, é verdade. E aí, Paulo, ontem eu recebi o Vinícius Capella, ele também contribui lá com material para Homer, né? E ele é sócio de uma Remax lá em São Paulo. E a gente estava conversando, ele estava comentando o seguinte, que a maior dificuldade, eles têm conseguido pegar bastante exclusividade, que isso é uma coisa também que eu vejo que varia muito de região para região aqui no Brasil, né? Ainda é muito desigual, né? Tem lugares, como você comentou comigo, que aí em Curitiba já é mais comum trabalhar com exclusividade, tem lugares que ainda não é. Lá em São Paulo, apesar de não ser muito comum, ele já está conseguindo bastante exclusividade por estar oferecendo um serviço diferenciado, né? Eles já fazem um homestaging assim, um pouco mais básico, mas já oferecem isso para o cliente, oferecem fotos profissionais, enfim, uma série de passos, né, que a gente conversou ontem. E o mais importante assim, é esse primeiro passo, que é esse que a gente vai se aprofundar ainda mais hoje. Né? Que o primeiro passo é fazer uma boa avaliação imobiliária, que é justamente a nossa dificuldade, muitas vezes, né, tanto do corretor como do homestager, é colocar o preço correto. Porque se você não coloca o preço correto, você não consegue o objetivo final, que é a venda do imóvel. Então, a gente tem um cliente aí insatisfeito, né? Sabe que você colocar o preço requer várias coisas, né? Mas eu acho que o principal de tudo, você sendo profissional, ou angariador, ou demonstrador, historiador, seja lá o que você for dentro, não só do nosso mercado, mas de qualquer outro mercado onde você esteja trabalhando com pessoas, número um, é a preocupação com o outro, né? Então, é a preocupação que eu vou ter com a Ana Beatriz a hora que eu começar a minha conversa com ela, é ter o entendimento do porquê ela quer vender ou alugar o imóvel dela, quais são as necessidades dela, quais foram, como ela chegou, aonde ela chegou com aquele imóvel, conhecer todo esse histórico para entender de que forma eu posso ajudar o meu cliente lá do outro lado. Não é uma questão só de angariar para eu vender, a gente conversar com a pessoa, ter um entendimento de quem é essa pessoa e dessa forma a gente conseguir ajudar esse cliente do outro lado. Uma vez que eu entendo qual é a tua necessidade, eu já sei de que forma eu posso te ajudar. Então, vamos fazer a nossa avaliação, né? Buscar os imóveis similares. Só que isso ele toma um pouco de tempo. E eu entendo que o novo profissional ele não tem muita bagagem ainda para definir isso. Então, provavelmente, ele vai ou utilizar de ferramentas, ou vai ter que falar com profissionais que já estão no mercado já há um pouco mais tempo, que já tem a tarimba de tudo isso. E, de acordo com tudo isso que ele levantar, ele chegar a um valor final. E mesmo assim, Ana, quando você chega, você faz tudo isso, que o caminho ele é meio longo, são 5 ou 6 etapas,
Até para quem estiver participando aí, a gente depois vai disponibilizar um e-book com 5 dicas para você fazer uma avaliação top, uma boa avaliação. Uau, maravilhoso. Então, Obrigada. são vários caminhos que você tem que tomar para chegar lá. E cada passo um é mais importante que o outro. Né? Então, você tem que conhecer o cliente do outro lado, entender qual é o tipo de imóvel, se existem amostras, que tipo de método eu vou utilizar. Uma vez feito isso, vou até lá, à casa da Ana, vou entender como é que funciona o mercado regional dela, ali o bairro, o que ele tem de infraestrutura, mencionar tudo isso, entender tudo aquilo. Depois eu vou chegar no condomínio, entender toda a estrutura do condomínio, até chegar no apartamento. Uma vez que eu tenho feito isso, eu vou atrás das amostras. Então, vou trazer, as amostras, eu acho que é a parte mais importante do negócio. É onde você tem que trazer muita amostra. Por que muita amostra? Se eu chegar para você e disser que eu pesquisei 3 imóveis na região, você vai dizer, nossa, mas eu vou fazer a venda do meu imóvel baseado em 3 amostras. Você tem que trazer o máximo de amostras possível. Número 1, o cliente começa a entender que você pesquisou. Antes disso, ele começa a ver que você está se importando com ele. Uhum. Porque quando eu faço uma busca, faço uma pesquisa, e a angariação e a avaliação é isso, é você fazer pesquisa, quando você traz volume de informação, a pessoa já começa a se sentir importante. Ela vê que você tem uma preocupação não só em angariar o imóvel, mas para trazer a informação para ela. E você também, com muito mais informação, muito mais amostra, você tem um poder, que é o poder do conhecimento. Porque o cliente ele pode entrar em qualquer portal e fazer pesquisa. Mas quem conhece de mercado, de velocidade, conhece as outras imobiliárias, os outros profissionais, é você, é o corretor, ou é o angariador, ou captador, né? Seja lá a palavra que se dê a esse profissional. Então, é você que sabe disso. E você vai conseguir de que forma? Não simplesmente apenas entrando nos portais ou nas imobiliárias, identificando qual imóvel e pegando valor. Não. Ligue para a imobiliária, fale com o profissional que está do outro lado, pergunte para ele como é que estão as ligações, esse imóvel está dando muita ligação, qual que é a tua percepção desse imóvel? Quanto você acha que ele vai fazer? Porque o cara que angariou, ele tem uma noção disso. Né? E você fala sempre com o profissional. Lembrando também, e desculpe se eu estou falando muito aqui, depois você vai me parando, a turma diz que eu falo demais. Quando você liga na imobiliária para pedir informação, também é importante que você se identifique. Diga que você está fazendo uma avaliação que é sobre um imóvel que você está avaliando, enfim, explique para a telefonista. Porque muitas vezes, e muitas imobiliárias trabalham com aquele processo de atendimento por vez. Então, se você não fala isso, o que ela vai fazer? A telefonista passa para o corretor da vez, aquele corretor, em vez de pegar um cliente, vai pegar você pela frente. E daí ele vai ficar chateado, porque passou a vez dele. Por quê? Porque ele teve que dar informação para você. Então, é sempre bom que esse profissional do outro lado esteja atento a isso, né? Porque muitas vezes ele está começando no mercado, então ele não sabe como funciona, e esse é um dos caminhos. Então, se identifica ao fazer a ligação. Uma vez feita a ligação, você já vai anotando toda a informação que esse corretor passar, e com isso você vai começar a fazer um estudo desse imóvel para chegar num valor. Qual é o valor adequado, né? Qual será que é esse valor? Enfim, você consegue trazer informação suficiente para apresentar para esse teu cliente. E isso que é o importante, é você ter quantidade de informação e apresentar isso de uma forma bem adequada, né? Através ou de um material encadernado, ou através de um PDF, com a tua logo, com a tua cara, enfim. A gente tem que também ter apresentação, sabe, Ana? Porque senão você não conquista o cliente. Porque eu sempre digo assim, corretor, angariador, agenciador, captador, está cheio. Como é que eu vou ser diferente para conseguir pegar o teu imóvel? Né? Então, o corretor também, independente do que existir em mercado, sempre lembre, como é que eu vou fazer para ser melhor? Porque aquele proprietário ele é bem diferente do proprietário que a gente tinha alguns anos atrás. Antigamente, o corretor tinha muitos clientes. Hoje, os clientes têm muitos corretores trabalhando para ele. Então, de que forma eu vou ser diferente? Você sempre tem que pensar isso. Como eu posso ser melhor do que o outro? Com Porque certeza. eu preciso captar, eu preciso trazer. Ah, mas o outro vai pôr o preço lá em cima. Não faz mal que ele ponha o preço lá em cima e fique que o imóvel vá para uma outra empresa. Mas você entende que você deu o melhor de você e você sabe que aquele valor que você chegou é o justo.
Agora, você não pode também forçar ninguém a fazer daquela forma. Mas você, como pessoa, vai se sentir confortável em saber que você fez um bom trabalho, você procurou tudo que você necessitava e só não deu certo porque você não conseguiu, de repente, fazer com que essa pessoa entendesse. Mas você tem que trabalhar isso e aos poucos você vai conseguindo, sabe? Mas Uhum. requer tempo também, né? Requer tempo. Você falou aí uma coisa que eu achei super importante, principalmente para quem está começando, não cometer esse erro que a maioria das pessoas que está começando comete, né? Que é só procurar em portal. Porque o que, que acontece? Até isso é uma forma da gente mostrar para o cliente, né? O nosso valor, né? Da gente ter conhecimento disso. Em média, já tem algumas pesquisas aí que mostram que os imóveis são vendidos, de fato, por 20%, em média, 20% a menos do valor que eles estão sendo anunciados, né? É claro que essas pesquisas a gente tem que estar sempre acompanhando. Uhum. Mas o que eu vejo que acaba sendo uma falha, para a gente, uma armadilha na realidade. É a gente se basear só nos preços do portal, porque foi o que eu falei ontem. São duas coisas. Uma, primeiro, o próprio cliente pode anunciar o imóvel dele. E Sim. nada me garante que ele fez uma pesquisa de mercado para saber quanto que o imóvel dele realmente vale, né? Ou se ele botou o preço que ele quer receber naquele imóvel. E Uhum. número dois, o que acontece muito, muitas empresas grandes, os profissionais, eles colocam o imóvel a qualquer preço, né? Assim, o preço que o cliente está pedindo, vamos dizer, e não o preço que ele avaliou. Sim. E esse preço vai para o portal. Então, isso desregula muito quando a gente está pegando, fazendo uma avaliação, né? Para a gente poder ter essa média, porque são valores muito discrepantes, né? Eu digo assim que a média que eu tenho analisado, ela chega até 15%, sabe? Isso é o que tem de gordura no mercado hoje. E você pode identificar, por isso que o importante não é só você entrar no portal, é você ligar na imobiliária, falar com o corretor angariador ou o captador, porque Isso. esse cara, ele sabe qual é o número. Uhum. Independente do número do É. proprietário, ele sabe isso, né? E até uma dica aí, quando você for angariar um imóvel, é bom que você coloque os dois valores. O valor no contrato de prestação de serviço, isso é uma dica que eu dou. Coloque o valor da avaliação da sua imobiliária ou de você como corretor autônomo e o outro, o valor que esse proprietário está pedindo e ele quer que faça por aquele valor. Porque para amanhã ou depois vocês vão ficar só no teu valor e ele dizer que, de repente, baseado no teu número, não aconteceu a venda e poderia... Então, é sempre bom nas opções ou nos contratos de prestação de serviço, coloque lá o valor avaliado pela imobiliária ou pelo corretor ou pela empresa e o outro, o valor daí que esse proprietário Ótimo, está querendo que divulgue, né? O valor de ótimo. divulgação. Mas, geralmente, a gente está trabalhando aí nessa média de até 15%, 15%. 16%, sabe? E Uhum. claro que vai muito da necessidade, porque eu sempre digo para as pessoas assim, a avaliação ela é subjetiva, dependendo do imóvel. O apartamento, casas, são imóveis que a avaliação é subjetiva. Por quê? A avaliação ela vai te dar um valor daquele imóvel. E que valor é esse? É um valor baseado na pesquisa que você está fazendo. Essa Uhum. é uma coisa. O preço é mercado que te dá. Quando você colocar no mercado, esse mercado já vai começar pelo número de visitas, por isso, por aquilo, por aquele outro, já vai definir um valor para esse imóvel. Mas mesmo você tendo valor e tendo preço, a venda só vai acontecer de acordo com a necessidade. Então, você tem todas essas vertentes, Variáveis. todas essas variáveis, mas ao final é a necessidade do vendedor e a necessidade do comprador, minha de vender e tua de comprar. E isso é que vai determinar um valor. Então, é complexa? Mas é o jeito que a gente tem aqui de fazer esse tipo de análise, né? De avaliar. Então, ela é subjetiva, é complexa, porque não depende só de você, da tua apresentação, do teu jeito, do teu falar, do que você pesquisou, depende do outro lado e daquela necessidade. Por isso, lá no início da nossa conversa, é importante você entender qual é a necessidade dessa pessoa. Quando você começa a entender esse lado, você já sabe até que estratégia usar para, na hora de conversar com ela, você definir o valor desse imóvel, sabe?
Uhum. Tem tudo isso também, que é muito importante você fazer o uso durante essa tua conversa com o proprietário. É verdade, tem muito mais psicologia envolvida no processo da Sim, venda do que a maioria das pessoas percebe. A é a gente teve angariação. uma, a gente Diga. teve uma pergunta aqui, só para não fugir, Aham. sobre avaliação. Como agir quando fazemos avaliação e o proprietário define um valor além da média? O Paulo acabou de dar aí uma saída, né, para isso, né, Paulo? Porque justamente você coloca dois valores, né? Um foi o valor que você sugeriu, né, no contrato, Isso. e você coloca o valor que a pessoa tá solicitando, está pedindo. É. E você tem que entender o seguinte, é o que a gente acabou de falar, né? A gente está lidando com pessoas. Então, a angariação também eu acho que não é uma coisa tão imediata. A angariação ela é trabalhada. Então, Uhum, para a tua experiência como profissional não ser tão frustrante, sempre lembre que não vai ser na primeira visita que você vai sair com uma opção, com isso, com aquilo, aquele outro. Né? Quem está do outro lado está analisando muitas pessoas, muito o comportamento. Então, você sempre se imagine do outro lado. Né? Então, eu uhum, sou um profissional, se eu fosse o dono do imóvel, como é que eu queria que esse corretor me tratasse? É uhum. assim que a gente deve agir. E é fazendo isso que você consegue montar uma estratégia para trazer essa engariação. Mas sempre lembre, não chegue lá querendo fazer no primeiro dia, porque 99% dos corretores fazem isso. Ele quer chegar no primeiro dia, ele quer mostrar o serviço, ele quer isso, aquilo, aquele outro. Só que não é assim. Né? Eu Uhum, sempre digo, primeiro vamos conversar, vamos trocar ideia. É que nem namoro. Né? Você uhum. vai conhecendo, vai ali e tal. É uma coisa muito pessoal, sabe? Você tem que dar match ali, né? Eu estou usando agora match, tem que dar match, porque as pessoas têm que combinar, né? Você tem que me entender, eu tenho que te entender, e de repente ali faz a coisa acontecer e você, na segunda visita, consegue trazer uma angariação, né? Justifique tudo que você estiver falando para essa pessoa, demonstre para ela os números e tal. E pode ser, como eu já falei anteriormente, que essa pessoa diga, não, mas isso é o que você está falando, mas eu não quero isso, eu quero aquele outro. Então, é mais ou menos assim, tá? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Paulo. Você Ah, falou de material. Você faz esse trabalho escrito só quando a pessoa está te pagando como perito, né? Ou não? olha, eu sempre entrego algum material para a pessoa, então eu faço uma pesquisa, né? Eu, como perito, e durante muitos anos eu fazia manualmente tudo isso, a pesquisa, e vai buscar e vai fazer, é muito trabalho. Daí eu desenvolvi um sistema para fazer esse trabalho para mim. Então, Uhum, dentro do sistema, o que eu faço? Eu trago lá, eu coloco o endereço do imóvel, o tipo do negócio, o raio, ele me traz as amostras, eu escolho essas amostras e ao final eu tenho um trabalho em PDF. Então, o que facilita para mim? Hoje, qualquer angariação que eu vá fazer ou a pessoa queira fazer, eu levo no mínimo 10, 12 amostras para ela. Tudo dentro de um trabalho. Só que o processo é muito rápido, claro que ela não sabe disso. Né? Aí é o caso da angariação que eu estou fazendo. Então, eu entrego esse material por quê? Para valorizar o meu trabalho. Por que entendi. eu sempre penso assim, por que eu vou ser igual aos outros que vão chegar lá com uma porção de ficha de imóvel que ele imprimiu da internet, ele imprimiu do portal, ele dá para a pessoa olha aquilo meio perdida. Quando eu entrego já o trabalho pronto, tem os cálculos, como que eu cheguei naquele valor, e eu vou falando com a pessoa, porque não é também você só entregar o material para a pessoa, você tem que explicar para ela. Olha, lembra quando a gente conversou e patati, patati. É uma conversa ali de uma hora e meia, a gente conversando, ela perguntando, eu falando, e assim vai. E é assim que você vai conquistar o teu cliente, sabe? É entregando mais que os outros. Uhum, Volto a dizer, né? Pode ser que às vezes não dê certo, mas eu fiz o meu sua parte. principal, que era atender aquela pessoa. Agora, se ela não vai deixar comigo, vai deixar com outro profissional, porque ela acha que o meu valor, que eu cheguei no imóvel está errado, mas eu fiz a minha parte, tá? E te digo, já aconteceu de eu entregar a avaliação voar longe. Mas depois você vai falando, vai conversando, e o cara fica louco, ele dá pulo e tal. Aí no final você chega a um valor e aí a gente consegue contornar tudo isso. Mas não é fácil, é difícil, tá? E eu entendo eu entendo, às vezes, o profissional que está do outro lado, ele vai dizer assim, mas vem esse cara falar que tem 20 anos, né? Mas lá atrás eu também comecei assim, tá?
mas você tem que ter esse propósito, é entregar mais do que o restante dos corretores estão fazendo. Você tem que achar um caminho diferente, né? Muito Claro bom. que sempre com muita ética, com muito cuidado, preservando tudo isso, né? Mas tem que ser diferente dos outros. Muito bom isso. Perfeito, Paulo. Achei ótimo que você colocou, porque eu já tive muitas experiências também enquanto cliente. Aham, E eu tenho já isso, assim, já é natural em mim, de ter essa empatia, de tentar me colocar no lugar do cliente. aham, Eu também não gosto de pressionar muito, não, mas eu, como cliente, eu via muito como que isso não é. Né, o cliente não sabe o trabalho que dá para o corretor para fazer uma avaliação bem feita, né? Então, não. muitas vezes a impressão que dá quando você ouve o corretor que só fala, né, não entrega nada, a impressão que dá é que ele está tirando aquele preço da cabeça dele. E é isso que dá um desconforto muito grande para o proprietário, porque ele fala assim: ah, esse cara tá. Ele não está valorizando o meu bem, né? O meu Bem isso. patrimônio. É bem isso mesmo. E a gente observa, como é que eu vou te explicar isso? A grande maioria não tem essa preocupação. E aí que vem aquela diferença, né? Por que eu vou fazer com ele e não com o outro? E você também entender que a diferença é que faz a diferença, né? É você, às vezes, ter aquele um pouco a mais é que vai fazer com que você angarie esse imóvel. É Mas é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. É. E uma outra coisa que você falou que é importante, essa questão da gente estar ligando para a imobiliária. E uma outra coisa que eu costumo fazer, que eu vou até deixar aí como dica por acaso, né, se alguém não estiver fazendo, eu sempre tenho uns contatos na minha agenda que é de alguém que eu já sei que trabalha mais naquela determinada região. Uhum. Que está fazendo venda, né? Não é assim, eu tenho imóvel lá, mas assim, você não sabe qual foi o último que foi vendido, né? Então, isso é uma boa argumentação também que eu uso, que é saber, né, depois que eu ligo, qual o valor do último imóvel que foi vendido lá? Né? Você vendeu alguma coisa lá recentemente? Porque uma coisa é o que estão pedindo, né? E outra coisa é o que de fato está sendo assinado. É, Então, eu acho que dar essa informação para o cliente, ou pelo menos ter essa informação, porque o que acontece também? Existe aquele vizinho, sabe? Não sei se você já passou por isso, que ele fala que ele vendeu por um determinado valor, que nós corretores sabemos que não é verdade. que não foi vendido, Ele não foi vendido por aquele valor, mas talvez por uma questão de ego, a pessoa coloca um valor acima do que ela vendeu de fato. E ela fala isso para os vizinhos. E aí o vizinho se baseia naquele valor, vamos dizer, foi vendido por 900 mil, mas o cara fala que ele vendeu por 1 milhão. E aí Uhum. a pessoa que está querendo colocar a venda, ele fala, mas como? O meu vizinho, que o andar é mais baixo e o apartamento dele não está bem feito, bem montado como o meu, vendeu por 1 milhão. Então, assim, eu acho que é só para lembrar aí que isso acontece, né? E Você tem que tomar cuidado com isso, né? Eu, muitas vezes, quando eu estou fazendo uma avaliação em determinado imóvel, as amostras que estão naquele condomínio eu não capto, eu acho que elas são nocivas para a sua avaliação. Por quê? Porque não é aquele prédio, é o entorno, né? É toda aquela região. Então, e eu também não trabalho por bairro, eu trabalho por raio. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu pego um entorno de 100 a 200 metros daquele endereço. Então, a gente capta tudo que tem naquela região ali. Por que não no mesmo condomínio? Porque, às vezes, no mesmo condomínio, você tem 4 pessoas que estão anunciando e cada uma está anunciando por um preço, porque aquele está... Não, mas o vizinho está perdendo tanto, eu quero tanto. Ou o outro, eu quero mais. E daqui a pouco aquele valor não tá acontecendo, sabe? E claro, daí ali você também tem que levar em consideração alguns pontos positivos e dar um percentual um pouco a mais ou um pouco a menos, mas às vezes eu acho que também amostras no mesmo endereço elas são nocivas quando se trata de um condomínio. E muitas vezes eu trago de fora. Agora, tentar eliminar
esse cliente ruim aí que põe os números errados, né? Mas isso acontece mesmo. Por isso que eu digo, é sempre bom a gente estar conversando com o cliente. Porque é conversando que a gente vai melhorando. Tem que bater o bife, sabe? Para ir amolecendo. Então você vai conversando, conversando. E isso acontece. Às vezes até o próprio corretor põe um ponto a mais para quê? Para que ele capte o imóvel e leve para a imobiliária dele, mesmo sabendo que aquilo vai ficar parado. Então é outro cuidado que a gente tem que ter. Porque eu digo para você, se for para eu pegar um imóvel fora de preço, para mim não dá, porque daí o outro corretor não vende. Eu trabalho muito com parceria, então eu quero pôr no mercado que a coisa vá muito rápida e que o Uhum. cliente realize o que ele precisa e eu também realizo. E é dessa forma que a gente também tem que ver, né? O mercado ele tem que ser um mercado que ajude, que compartilhe, que divida as coisas, né? Então, se eu puder, entrou um imóvel para mim, eu já espalho para toda a minha rede. Olha, já entrou um imóvel assim, se você quiser, a gente já manda os arquivos, manda tudo. Claro que a pessoa não pode divulgar, mas ele já tem lá todos os dados e a gente vai alimentando isso mês a mês, até que as coisas vão acontecendo. Mas não pode, como é que eu vou te dizer? A gente tem que ter essa conversa com o cliente e ela tem que ser sempre muito viva para que ele também não desanime de você, né? Uhum. É verdade. E a gente teve uma pergunta aí que foi qual É. fator você acha mais relevante na hora de uma avaliação? Qual será, hein? São vários, né? Eu não sei qual é o fator, eu acho que todos os fatores são importantes, né? É desde aquela primeira conversa que você tem com o cliente, na visita. A visita é sempre bom também, eu dou uma dica. Vai fazer a visita no imóvel, se o proprietário, se o imóvel estiver vazio, tenta levar ele junto com você para a visita. E daí você conhece mais o cara, você está olhando olho a olho, você consegue fazer algumas perguntas ali, ser bem sutil, né, nas suas perguntas. Às vezes você consegue entender melhor a necessidade dele. Na hora de fazer as pesquisas também é bom. Quando você tem esse contato com as outras imobiliárias, seja bem, como é que eu vou dizer? Seja bem camarada, né? Se abra com outro corretor, converse, porque ali você não está só fazendo uma pesquisa, você já está começando a abrir o teu network, né? Então, esse cara já vai virar um amigo teu, que daí amanhã ou depois vocês já vão estar trocando figurinha, de repente surgem parcerias, porque ele já vê você como uma referência. Então, essa é uma parte importante, a pesquisa, a apresentação, e eu acho que ao final também, quando você vai conversar com o proprietário, não simplesmente apresentar, é como eu falei, faça eles chamam muito isso de storytelling, né? Vá contando a história para ele, de tudo que aconteceu, como foi, por que você chegou nesses valores, cria uma discussão com essa pessoa, né? Para que ela Uhum. saiba também que você não é só um cara que pesquisa e põe número, você tem que entender do mercado, né? Isso que é o segredo, porque a hora que ele trucar do outro lado, você já sai com o gato, não, é assim, é assado, e você vai explicando para ele, você tem que aplicar tudo isso, porque eu digo para as pessoas, é, a gente tem que se doar mais. Isso está acontecendo aí agora com todo esse isolamento, né? Quantas as pessoas estão... A gente está se doando aqui, dando dica e tal. Você também tem que ser da mesma forma, né? Com certeza. Ninguém mais tem segredo. Então, fale, proprietário, aquilo que você sabe, da forma que você melhor possa passar a informação, porque não existe segredo e ele tem que saber que você sabe. E você tem que entender isso como profissional. Todo mundo fala muito de conteúdo, né? Até pouco tempo as pessoas falavam, não, põe aí seu conteúdo, põe aí. Eu digo, cara, como é que eu vou produzir tanto conteúdo? Meu Deus do céu, o corretor de imóveis é o cara que mais conteúdo tem no mercado, porque ele vive tudo. Ele vive na venda, na locação, na angariação, na vistoria, que muito corretor faz, no home staging lá, que eu já fazia um tempo atrás, lá quando eu era corretor mais antigo, mais ativo, eu já dava opinião, não, vamos pintar aqui a parede, tá, vamos fazer, tira esses espelhos, põe um mais moderno, né? Vamos dar uma maquiada. E tudo isso é conteúdo, e isso que a gente tem que passar para o cliente, né? Passar todas essas dicas, esses segredos, vai fazendo, porque isso que faz a diferença, né? O cara vai olhar para você, opa, esse corretor aí manja, ele sabe o que está falando, né? Mas Com é mais ou certeza. menos por aí. Com certeza. A gente teve duas perguntas também muito boas aqui. Opa, Deve-se levar em consideração o valor do metro quadrado da região ou cidade onde o imóvel está localizado? sim. Jorge Correia. Muito boa pergunta, Jorge. Olha, quando você faz essa análise aí, né, que é o método comparativo direto de dados, que é o mais indicado para o corretor fazer,
o que que você vai trazer? Você vai trazer metro quadrado, né? A gente diz, mas nem tudo é metro quadrado. Não, o metro quadrado é uma base, né? Por isso que a gente diz, quando a gente vai ligar para as outras imobiliárias, é ver qual o valor que o corretor do outro lado entende que vai fechar esse imóvel. Porque a hora que você vai falar de metro quadrado com o cliente, você vai apresentar esses metros, mas você vai dizer para ele também, olha, o mercado está trabalhando dessa forma, esses foram os últimos números apresentados, e vai contando isso para ele. Mas é metro quadrado, sim. Claro que o acabamento conta, mas ao final é metro quadrado. Não tem... para apartamentos, é assim. Né? Se você estiver falando de áreas, terrenos que são diversos zoneamentos, né? Várias alturas, ou áreas rurais, daí entram outras coisas que agregam mais valor a esse tipo de imóvel. Agora, quando é apartamento, é metro quadrado, sim, porque o pessoal vende metro quadrado. Eu, quando compro metro quadrado. Como é que eu vou vender? Eu tenho que vender metro quadrado. Mas o apartamento está lindo, mármore, isso, aquilo. Cara, isso agrega valor e dá velocidade na tua venda. Mas tente pôr na cabeça desse cliente que não é porque ele tem um piso assim que vai valer muito mais do que o outro do outro lado. Ele vai agilizar no processo da venda, vai dar velocidade para isso. E isso são coisas que a gente, como num teatro, você tem que se preparar na hora que você vai conversar com esse cliente. É marcar, deixar tudo marcadinho, porque é nessa conversa que você vai batendo ali. Opa, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, tem o mármore, tem o vidro, pá. Mas, ao final, isso ajuda a vender. Isso aí, Paulo, que você comentou, eu acho que é um grande benefício que a gente dá através do nosso curso. Porque o designer de interiores e o arquiteto, ele está muito acostumado a ver a casa, né, e o apartamento como um lar, e fazer tudo como o cliente está pedindo. Mas a gente traz justamente a abordagem de valorização imobiliária, de não fazer o tipo de benfeitoria que seja muito incondizente com um determinado padrão de imóvel. E isso acaba sendo assim, uma grande vantagem depois até, né, para ele, para fazer design mesmo de interiores. Por conta disso que você está falando. Às vezes, um material de top não é o que vai fazer com que ele venda mais. Então, ter essa harmonia, né, em termos de custo e benefícios, né? Esse custo-benefício é muito importante. Quando você fala nisso, me remete a uma avaliação que eu fiz há uns anos atrás, e como é importante quando você anda pelo bairro e você insere dados do bairro dentro da sua avaliação. O que aconteceu? Fui visitar uma casa, uma linda de uma casa com piscina, 600 metros quadrados, não sei o que, de metragem de terreno. É uma casa linda. Mas, na verdade, era um elefante branco, porque estava dentro de um bairro que não suportava aquilo. Mas por quê? Porque o proprietário daquele imóvel morou fora, ganhou dinheiro, quando voltou, ele voltou para aquele ambiente que ele conhecia, que ele se sentia mais à vontade, e lá ele construiu o castelo dele, né? Só que o castelo dele foi construído no lugar errado, então a gente tem que observar muito bem isso também, né? A gente sempre dá o exemplo, não sei se teve uma novela aqui, não sei se você gosta muito de novela, foi a última que eu assisti, foi a Avenida Brasil. Tinha um personagem que era um jogador de futebol e ele morava numa comunidade, né? E ele tinha uma mansão. É justamente esse exemplo aí que você acabou de dar. Assim, qual é um elefante, se torna um elefante branco, porque não tem público para aquilo, né? Para aquele imóvel. Então, e o que a gente faz sempre nas avaliações é quando você chega nesse valor, tipo num imóvel desse, você vai fazer lá uma média de metro quadrado que vai estar. E mesmo aquela média estava muito alta. Daí você tem que justificar lá embaixo dizendo, olha, a minha percepção de mercado para esse tipo de imóvel é essa, por quê? E daí você, né, de uma forma muito sutil, sabendo colocar as palavras, você vai ali definindo isso e chega a um valor. Verdade. A gente teve uma outra pergunta aqui ótima. Nesse momento de pandemia, estamos atuando digitalmente. Alguns de nós, provavelmente, né, ela quis dizer, não conseguimos ir até o imóvel. O que sugere ou como está atuando no virtual? Olha, no virtual você vai fazer o quê? Você vai fazer você faz o mesmo trabalho que se você tivesse ido lá.
Só que na avaliação existe uma coisa que é a vistoria do imóvel. E você menciona na sua avaliação, quer seja ela para angariação, prospecção, ou for uma avaliação, um laudo, você tem que mencionar se você visitou ou não o imóvel, se você fez uma vistoria. Então, mencione que você não vistoriou o imóvel, você não foi até lá por causa disso, daquilo, daquele outro, e que a média que você está tirando é uma média da região, né? Sem você dar muitos detalhes do interno. Ou o que você pode fazer, no caso de você não poder fazer essa visita, porque o imóvel está ocupado, ou você não quer sair de casa, pede para o proprietário ir lá, fazer uma visita por vídeo e te mandar e tudo isso, e você verificando aquilo, vai colocar que a vistoria foi feita de acordo com fulano, usando tal plataforma, e menciona tudo isso no teu laudo. Pede para ele mandar foto e você vai inserindo, mas mencione que a vistoria não aconteceu, não foi presencial, e sim através de uma ferramenta disponível no mercado, e assim que você fez essa vistoria. Mas é bom mencioná-la assim, tá? Tem alguns bancos ou financeiras que já estão aplicando essa coisa da não necessidade da visita. Por quê? Porque às vezes você pega imóveis que nem apartamentos, né? Você vai fazer a visita num apartamento aqui, é média de metro quadrado, de acordo com a idade, isso, aquilo, aquilo outro, não necessariamente a parte interna. Então, eles estão até liberando avaliações sem vistoria do imóvel. Até porque a gente faz o nosso laudo é mercadológico, né? Ele está relacionado a valores de mercado e não a valores estruturais, onde eu tenho que fazer uma análise mais complexa, né? Isso é mais trabalho para engenheiros. Uhum. Você falou, deu essa dica. Eu queria que se você puder falar um pouquinho mais de como que a ferramenta que você disponibiliza hoje para outros corretores pode ajudar também nesse momento, porque acaba sendo uma mão na roda, né? Para gente que não está podendo fazer a visita, enfim, e criar essa agilidade. Travou, eu acho. Já voltou para mim. Voltar, agora. Deixa eu falar para vocês, então. O Avalion é uma ferramenta que eu criei para dar velocidade e otimizar o meu tempo, né? Por quê? Porque quando você vai fazer uma análise ou vai fazer uma avaliação, você precisa trazer as amostras. Daí você tem que entrar nos portais. Vai buscar em tudo que é portal. Daí você achou os imóveis, você tem que escolher as fotos. Daí separa em arquivo. Daí você pega os dados daqueles imóveis, salva em outro arquivo. Depois você tem que fazer um PDF, um Excel, e colocar todas essas amostras por endereço, por metro quadrado, por idade imobiliária, valor final. E isso dá uma trabalheira muito grande. Então, eu criei o Avalion para quê? Para que eu colocando o endereço, o tipo do negócio e o raio, ele trouxesse todas as amostras existentes nessa região. Então, o sistema faz isso. De que forma? A gente tem crawlers que trabalham fazendo tudo isso e trazendo para dentro da nossa plataforma. Uma vez que você recebe essa planilha detalhada de imóveis, você pode entrar em cada um dos imóveis, entrar em cada ficha, ver se aquele imóvel é similar ao que você está avaliando. Você escolhe essas fotos internas e escolhe esse imóvel como uma amostra. Então, olha, o trabalho é muito rápido. Daí você vai colocando o máximo de amostras, porque é muito fácil, você só tem que escolher e clicar. Ao final de tudo isso, de você fazer essa escolha, ele te dá um relatório de cálculo, que você ainda vai verificar se a média do metro quadrado está mais ou menos similar. Se ela não tiver ainda, você pode remover essas amostras. E em mais 2 passos, você tem um PDF pronto. E a ferramenta ela é personalizada, então você pode pôr a sua logo, sua cor, isso tudo de acordo com o plano que você escolher dentro da ferramenta. Mas hoje ela faz isso. E ela começou fazendo laudos. Uma vez que eu vi que para o mercado imobiliário talvez fosse um pouco diferente, eu criei análise mercadológica, que também é como se fosse um laudo, só que ela é muito mais simplificada, muito mais rápida. E ela tem também a opinião de mercado, que é aquilo que eu sempre vi acontecendo com os corretores, né? O corretor recebe uma ligação lá do cliente, é uma pessoa que está do outro lado, pedindo uma avaliação. Daí, quando o corretor diz que a avaliação dele vai custar 500, 600, 1.000, 2.000 reais, a pessoa diz, não, eu só quero um trabalho mais simples, nada muito detalhado, é só uma folhinha. Tá? O que acontece? Ali é que está o problema. Daí o corretor se vende ali por causa de 100, 200 reais. Ele já abaixa.
Ah, mas é só uma folhinha, não preciso pôr nada. Cobro duzentão e já sai na hora. Só que isso aí acarreta problemas. Por quê? Porque a pessoa que está do outro lado você não conhece. Pode ser um advogado que está fazendo esse cálculo, está pedindo isso para inserir dentro de um processo. E daqui a pouco vai ter um juiz que você vai receber em casa uma notificação para ir falar com o juiz. Ele vai querer saber de onde você tirou que o valor daquele imóvel era tal. A maioria dos corretores falam que fizeram uma pesquisa e fizeram pelo método comparativo. Ele vai pedir o quê? Aonde estão as amostras? Ele vai pedir. E você não vai ter. Isso está causando sérios problemas. Então, eu fiz o quê? Eu criei a opinião de mercado. A opinião de mercado ela te dá, numa forma muito rápida, um relatório daquelas amostras que você vai escolher para se são similares ou não. E ele terá um relatório ali de 1, 2 páginas, depende do número de amostras que você trouxer. E esse aí você pode cobrar o que você quiser, 50, 100, 200, né? Não importa. Mas para você se proteger, porque ali você põe o seu CPF, você assina, põe em data, tem o método, tem as amostras e você não corre risco. Porque a maioria dos corretores estão correndo sérios riscos, porque as avaliações assim são bem complicadas. Sabe? Então, prestem muita atenção, esse negócio da cadeia. Aqui no Paraná já houveram vários casos de corretores que eu conheci, que fizeram avaliações e passaram 60 dias em cana. Então, vocês tomem muito cuidado com isso aí, sabe? Pois é, muito a complicado. pessoa está pagando, né? Que às vezes é o proprietário e às vezes pode ser algum profissional contratado, ele quer sempre poupar, né? Mas na realidade é aquele barato que sai caro. Sempre entendam também que quando o cara tá, a pessoa do outro lado, que você não conhece, eu também não sei quem é que está do outro lado. Então tome muito cuidado, porque geralmente essa pessoa já tem um valor pré-estabelecido com o cliente, que a gente não conhece. E daí o que ela faz? Ela quer tirar a diferença em cima do profissional que conhece. Então valorize bem o seu trabalho. Se você não quiser valorizar, quiser cobrar barato, também não tem problema. Só que faça da forma correta. Cria o procedimento, faça com o método, traga as amostras, date tudo isso, para amanhã depois você não tem problemas. E as avaliações, você deve guardar elas pelo mínimo 5 anos. Porque um dia alguém vai te chamar. E acredita, não, estão chamando bastante gente, tá? Aqui em Curitiba já aconteceu, em Araucária, Guarapuava, Foz do Iguaçu, a gente vai sabendo assim, dos casos que vão aparecendo, sabe? Então, tomem muito cuidado com isso, porque dá cadeia. Por isso a gente colocou o título da live Avaliação Imobiliária Coisa Séria. Coisa séria. Chegamos Olha, justamente não dá para brincar, ponto. sabe? E eu digo assim, cobre bem, porque saiba qual é o tipo do imóvel, daí você sabendo o tipo do imóvel já vai procurar, vai saber se tem amostra. Porque às vezes você cobra um preço, principalmente quando é terreno ou casa. Daí daqui a pouco vem o terreno, é um terreno ou um ZR4 que dá 8 pavimentos, ou é um estrutural, ou é um ZC. Nossa, daí aquilo você já tem que fazer outros cálculos, o trabalho é enorme, então se atente muito a isso. Queira entender para que o tipo do imóvel, daí você faz uma pesquisa para ver se você tem amostras e para ver o tempo que você vai gastar. Porque o valor da avaliação é feito da seguinte forma: qual é o seu custo hora por dia, né? Então você ganha quanto? 50 mil por mês? Então, divida por 22, por 8 horas de trabalho, ou 10 ou 12, hoje a gente está trabalhando 14 horas aí. Então você vai saber quanto vale a tua hora. E com isso você vai calcular o valor do seu trabalho. Se o meu trabalho vai levar 6 horas, eu vou cobrar 6 horas vezes X. Se você usar meu sistema, você vai fazer esse trabalho em 25, 30 minutos. Eu consigo hoje emitir um laudo de 62 páginas em 40 minutos. Mas isso porque eu entendo da ferramenta, que eu trabalho nela, mas não para o meu cliente também. O cliente não sabe. Geralmente eu dou prazo para ele de 7 dias para entregar meu trabalho, faço ele bem rapidinho, apronto e espero a data. Essa ferramenta teve um custo também para você desenvolvê-la, né? Sim. E outra coisa, para a pessoa que está assinando essa ferramenta também tem um custo mensal, ou não sei como funciona. Eu tenho lá custo desde R$ 39 até, eu acho que é R$ 210 é o plano master lá que tem, que é o diamante, eu acho que a gente chama, que daí já é um plano mais para imobiliárias, né? Mas a gente está tendo muita gente está vindo, está acessando a ferramenta. A gente lançou num momento muito difícil, que foi em novembro,
Daí, depois de tudo isso, passou o carnaval, veio o Covid, mas a gente está aí, está trabalhando, as pessoas estão aderindo e está sendo bem legal. Então, Que bom. pode entrar lá, tem o teste Aonde grátis, que a pessoa entra, Paula? Entra no, entra no... no avalion.com.br, você entra no site, lá tem o teste grátis, a gente não pede número de cartão nem nada, então você testa durante 7 dias. Se você vê que a ferramenta é legal para você, você pode usar. Pode ser que você, em determinada região do Brasil, a gente não tenha amostra, mas a gente providencia essas amostras também. Hoje a gente está mais focado nas capitais, né? Então a gente tem hoje cliente na Paraíba, em Balneário Camboriú, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, a gente tem alguém também, então está meio espalhado aí, tá? Mas tem bastante gente aderindo, sim. Que bom. A tecnologia ajudando o corretor a poupar tempo. Essa é a verdade. Nossa, a tecnologia está aí para otimizar o teu tempo, te dar velocidade. Olha, para você ter uma ideia, o valor das minhas avaliações, eu baixei ela para quase metade. Por quê? Porque hoje eu tenho muito mais volume de avaliação. Mas você tem mais trabalho? Tenho mais trabalho. Mas eu consegui baixar o custo, eu tenho velocidade, tenho volume e a coisa está engrenando, está andando dessa forma. Então, é importante a gente ter as tecnologias para ajudarem a gente, né? É verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta, que o nosso tempo está quase se esgotando, o papo está Opa, tô maravilhoso. rápido, hein? O papo está maravilhoso. E eu queria fazer uma pergunta. Para quem é stager, está assistindo a gente, é muito importante que o nosso trabalho, para a gente poder fazer uma proposta de qual tipo de melhoria que a gente vai sugerir naquele imóvel, a gente geralmente estima de 1 a 7% do valor avaliado, do valor que aquele imóvel vale no mercado, né? Então, é muito importante a gente ter essa informação precisa, porque se a gente passa uma proposta que esteja linkada com o valor avaliado errado, o nosso trabalho ele também fica comprometido. Então, eu queria que, se você puder, dar uma dica para quem estiver assistindo a gente, for stager, de como encontrar um corretor parceiro que seja um bom profissional, ou se por acaso existe alguma possibilidade de a gente poder acessar também essa ferramenta, se quem é homestager poderia acessar, ou se isso é só para pessoas que tenham Cresce, para profissionais que tenham Cresce. Hoje ela está assim, a gente tem para quem tem o Cresce, seja ele um advogado, seja ele um engenheiro, seja ele oficial de justiça. Então, se você tiver o Cresce, você pode acessar. Existe uma outra forma que a gente está ainda ajustando na ferramenta, que são para profissionais que só querem saber o valor do imóvel. Então, isso também há uma possibilidade. Daí é uma coisa que eu vou passar para você e daí você vai ter acesso e traz aí para o seu pessoal para poder fazer uso também, curtir a ferramenta e entender. Lembrando que a ferramenta ela não está aqui para tirar o corretor, ela é uma ferramenta inclusiva. Por quê? Porque o sistema ele traz as amostras, mas ele necessita do profissional para ir lá e escolher as amostras. Porque ele traz um relatório com metro quadrado. Então, se eu estou indo ali, eu já conheço mais ou menos o metro quadrado da região. Então, eu só tenho que estabelecer qual é o valor que eu quero para esse imóvel e, com isso, trazer todas as amostras e fazer uma bela de uma apresentação. Mas a gente pode fazer isso aí, a gente vai disponibilizar para você e para o teu grupo aí de estudo, aí, para os stagers e tal, e vamos mandar bala. O importante é a gente ter um mercado aí com pessoas que tenham essa preocupação com o valor das coisas, né? Porque isso que é importante, isso que torna o mercado cada vez melhor. Uau, obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada pela sua participação. Adorei participar e compartilhar aí um pouco desse seu conhecimento. Não, tem problema. Eu vou encaminhar para você via e-mail o nosso e-book. As pessoas aí você pode mandar para quem quiser, ou as pessoas quiserem entrar no direct aí também. A gente fornece e são coisas que a gente tem que ajudar as pessoas, né? O importante é isso, é ajudar para melhorar, para todo mundo melhorar, né? E essa profissão, essa categoria ficar cada vez mais forte e que a sociedade entenda que o corretor de imóveis está aí para ajudar a todos e que ele não é só um profissional que deu errado em todos os lugares e virou um corretor de imóveis. Então, tem muita gente e a gente está observando que o mercado está trazendo muita gente jovem preparada para esse mercado. Então, o importante é isso. E a gente tem que tentar se ajudar de uma forma ou outra. E eu fico muito alegre de ter participado com você. É bem legal. E vamos ver se a gente faz outras aí para falar de outras coisas também de mercado aí que são sempre interessantes. Tá ótimo. Combinado. Vamos marcar.
Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, tudo de bom para vocês, Tchau, viu? você também. Saúde. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado por terem ficado aí com a gente, assistido essa live. A gente trouxe Paulo Roberto. Então, mais uma vez, lembrando que a gente vai estar disponibilizando. Então, coloca a mensagem aqui para gente, manda inbox, que o Paulo vai estar disponibilizando um material com os 5 passos para você fazer uma avaliação imobiliária de sucesso. Obrigada, eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, às 16 horas, que a gente vai estar conversando com o Fernando Ferreira, do Imóveis Rio. Ele fala sobre Instagram para corretores, ele está inovando no mercado. Então, a gente vai estar trazendo ele para dar mais informações aí sobre como a gente pode criar novas habilidades para enfrentar esse novo cenário. Obrigada, gente. Boa tarde. Até amanhã.